Há caminhos que para o homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14:12. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam-se lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, 20-21. E a vida sem Jesus Cristo é exatamente como está nas escrituras acima mencionada. Saí da minha aldeia com 50 nairas, e o endereço indicado pela Alice, escapando para a liberdade, libertinagem, para a diversão de todos e de tudo, mas, como veremos mais tarde, tudo estava longe do que eu tinha concebido no meu coração jovem. Quando cheguei em Lagos, que era tão bonito aos meus olhos, eu comparei a cidade com o céu, embora não tenha ideia como é o céu. Vi todos os edifícios compridos e bonitos e em cada rosto eu pude observar que havia felicidade. Assim pensei. As pessoas pareciam muito ocupadas, cada um com o seu negócio. Fiquei animado e disse para mim mesmo, agora eu sei que sou livre. Cheguei em Akintola Road, Ilha da Victoria, e fui bem recebido por Alice e seus pais. Os pais da Alice sabiam do meu historial, pois viemos da mesma aldeia, mas nunca souberam do meu relacionamento com a filha deles. Alice, em seguida, apresentou-me a eles como um homem que escolheu para casar. Os pais estavam chocados, mas depois de algumas discussões com ela, concordaram com a condição de que eles iriam patrocinar os meus estudos. Alice rejeitou a proposta e pediu que os pais autorizassem que eu fosse viver com ela em seu próprio apartamento. Os pais não aceitavam isto, mas ela insistiu. Eles tiveram uma forte discussão por 4 dias e inexplicavelmente eles concordaram e mudei-me com Alice para o apartamento. Alice, uma garota muito bonita, disse-me que ela era uma contabilista no Standard Bank, e que ela iria tornar-me rico e dar-me tudo o que eu preciso nesta vida, e ela disse-me, relaxe e divirta-se. Minha primeira impressão acerca de Lagos era verdade, afinal, poucos meses atrás eu estava em uma pequena cabana em uma pequena aldeia cercada por ódio, fome e sofrimento, e aqui estava eu vivendo em uma grande cidade, em um apartamento bem decorado com uma bela esposa, que tinha prometido dar-me tudo o que a vida pode oferecer. Ela banhou-me com brindes, dinheiro, vestuário, amor, etc. Eu não sabia que o mundo estava cheio destas coisas boas. O demônio realmente é um enganador. Esta é a razão pela qual a Escritura Sagrada diz, somente o Filho de Deus, Jesus Cristo, pode dar vida e dar-lhe em abundância. Caro leitor, o diabo não tem dom gratuito. Qualquer coisa que ele te der é para uma troca com a sua alma. Este estado de euforia foi de curta duração, uma vez que após um período de 3 meses começaram a acontecer coisas estranhas. As experiências misteriosas. Uma noite, eu acordei nas horas mortas da noite e encontrei uma cobra jiboia ao lado. Eu quis gritar, mas não podia. Algumas noites, despertava para ver Alice, mas o corpo dela era tão transparente como um saco celofane. Noutras noites, ela desaparecia e reaparecia, e eu ouvia barulho estranho, pessoas dançando na sala, etc. Eu já não podia suportar estes acontecimentos tão temerosos. Eu decidi perguntar-lhe. A primeira reação foi de violência e grave advertência. Ela disse-me, não me pergunte novamente esta questão, ou então vou dar-lhe uma lição. Desde então comecei a perceber que a minha vida estava em perigo. Então eu preferi o sofrimento na aldeia do que a vida que eu vim descobrir em Lagos. Fiquei com medo da Alice. 2 dias passaram e ela veio com sorrisos, presentes e me abraçou. Ela disse-me o quanto ela amava-me, cuidou de mim e incentivou-me para não ter medo e prometeu explicar as coisas para mim mais tarde. Ela levou-me a um clube noturno e ali recordou-me da sua promessa de tornar-me rico, etc. E disse-me, um dia você saberá tudo o que eu sei. Voltamos para casa e a vida continuou normal entre nós. Interiormente eu sabia que eu estava em perigo, mas eu não poderia escapar e fugir, pois, para onde eu iria? É importante notar aqui que os pais da Alice não sabiam que a sua filha, embora jovem, estava seriamente envolvida no ocultismo e espiritualismo. E ela advertiu-me severamente para que eu me mantivesse calado e não dissesse nada aos pais se eu quisesse viver. Caro leitor, você pode imaginar, uma menina de 20 anos fazendo todas essas coisas. O mundo via ela como uma garota muito bonita e inofensiva trabalhando num grande banco, mas ela era agente de Satanás. Há uma grande quantidade de Alices no mundo de hoje, como você terá ocasião de descobrir mais tarde neste livro. Uma terrível descoberta. Um dia, depois de ela ter ido trabalhar, eu decidi revistar o apartamento dela, aonde eu também vivia. Como jovem que ela é, o apartamento estava bem mobilado.
Ela tinha 4 frigoríficos onde vi crânios humanos, diferentes partes do corpo humano tanto fresco e seco. No tecto vi esqueletos. No outro canto do quarto que eu vi, mais tarde eu soube que é um altar, uma panela cheia de água, com sangue e uma pequena árvore no centro do vaso, um vaso e um pano vermelho cobrindo o pote. Eu não podia continuar. Agora eu sabia que eu era um homem morto e uma vez que eu não tinha para onde fugir, eu rendia minha vida para qualquer coisa que viesse, a vida ou a morte, e manter fechados os meus lábios. Alice voltou do trabalho e da forma como ela olhou para mim, eu sabia que mesmo em seu escritório, ela sabia do que eu tinha feito em casa dela. O meu encontro com o mundo oculto. No dia seguinte, ela pediu-me para seguir ela para uma reunião. Eu era já um cativo e não tinha escolha. Fomos para um grande edifício nos arredores de Lagos. Ao chegar, o prédio tinha uma sala de conferência subterrânea. Fui instruído por Alice para entrar de costas. Eu obedeci e entrei de costas. Ela também fez o mesmo. A sala era tão grande, com cerca de 500 homens e mulheres jovens sentados num círculo. Acima deles estava um homem cuja cabeça só poderia ser visto, mas o corpo estava invisível. Ele era o líder. Alguns desses jovens eram estudantes universitários com licenciatura e mestrado, professores, etc. Alice pressionou um botão na parede e um assento saiu do chão e me sentei. Ela fez o mesmo e o outro saiu para ela e ela sentou. Ela apresentou-me à congregação como um novo membro e eles aplaudiram e acolheram-me. Alice foi promovida em resultado desta missão. Tudo o que eles discutiram na reunião eu não cheguei de entender. No final da reunião, quando estávamos prestes a sair, o líder pediu-me para voltar sozinho no dia seguinte. Este foi o meu primeiro encontro com o mundo oculto. Essa mesma noite, às 2 horas da madrugada, e esta é a hora habitual de reuniões de operações perigosas de todas as forças das trevas e os seus agentes, Alice acordou e revelou algumas coisas para mim. Ela disse: eu não sou um simples ser humano. Estou meio humano e metade espírito, mas principalmente espírito. O que você vê no meu altar é o que eu uso durante a minha oração, todas as manhãs, a fim de que os espíritos me deem direção durante o dia. Quanto aos esqueletos, eu dir-lhe-ei mais tarde. Eu nunca dizia uma palavra sequer. Ela trouxe alguns livros sobre mistérios do mundo para eu ler, e com a minha mente inquisitiva, decidi curiosamente lê-los. Pouco depois fiquei interessado e imediatamente ela também viu que eu estava interessado. Sem eu saber, ela enviou o meu nome a uma sociedade oculta na Índia. Conforme já tinham me instruído, no dia seguinte eu voltei para a sociedade sozinho e lá havia outras 9 pessoas e algumas testemunhas. Todos estávamos na fase de iniciação. Fomos chamados para o centro da sala e as seguintes coisas foram administradas em nós. 1. Uma mistura similar a uma massa foi friccionada sobre nossos corpos. Isso qualificava-nos como membro de pleno direito. 2. Um copo com um líquido como petróleo foi dado a nós para bebermos. Isto habilitava-nos a ser um agente. 3. Uma substância similar à pólvora foi friccionada sobre as nossas cabeças. Isto habilita-nos a estudar os mistérios do mundo espiritual. Sem eu saber, esta cerimônia de iniciação estava sendo gravada na Índia e no dia seguinte recebi uma carta. 4. Na carta fui instruído a manchar a carta com o meu próprio sangue e reenviá-la para eles através de uma forma como eles descreveram, mas esta forma não era o correio. A partir deste ponto, não havia retorno. Voltar significava morte. Sempre tive isso na mente e eu sabia que não havia mais esperança para mim. O pacto com Alice. Cedo pela manhã, ela disse-me que havia uma importante cerimônia a ser realizada na casa. Às 2 da madrugada, ela trouxe uma criança viva que gatinhava em frente de mim. Alice usou seus dedos e arrancou os olhos da criança. O grito da criança quebrou meu coração. Ela de seguida esquartejou a criança em pedaços e derramou o sangue e a carne em uma bandeja e pediu-me para comer. Eu recusei. Ela olhou para mim e aquilo que sairá dos olhos dela não pode ser explicado por escrito. Antes eu achava que sabia o que estava a acontecer, mas não. De repente eu estava a mastigar a carne, mas também a lamber o sangue. Enquanto isto acontecia, ela disse: este é um pacto entre nós. Você nunca vai dizer acerca de mim a ninguém, nem um homem na terra, ou dizer algo ou qualquer coisa que você vê a mim fazendo. O dia que você quebrar este pacto, então sua própria vida será eliminada. Significando que o dia em que eu quebrasse este pacto seria morto. Após este incidente, comecei a ter sentimentos estranhos dentro de mim. Eu estava alterado e já não podia controlar-me. Uma palavra de alerta para as mães.
Você conhece a sua empregada ou empregado, ajudantes, trabalhadores? Qual é o seu passado? Você preocupou-se em saber tudo sobre sua empregada ou empregado, ajudantes, trabalhadores antes de confiar a vida de seus filhos, a sua casa, etc. a eles? Como é que Alice obteve a criança que ela há pouco esquartejou? Você poderá ter a mesma pergunta. Portanto, pais, saber o passado e o historial dos seus, empregado ou empregado, ajudantes, trabalhadores é muito importante. Alice, quando viu que ela tinha conseguido envolver-me totalmente no espiritismo e estava rapidamente desenvolvendo-me na área, ela ficou satisfeita, pois sua missão tinha sido cumprida. Ela encontrou um apartamento para mim, ajudou-me a mobiliar e posteriormente cortou as nossas relações. O pacto na Índia. A sociedade em Delhi, na Índia, enviou-me uma segunda carta pedindo-me para ir ao Brasil. Nele também fui instruído a fazer o seguinte: comer excretos deteriorados cheirando a rato, e ter relações sexuais com espíritos no cemitério à noite. Após eu ter cumprido com as instruções acima mencionados, fui proibido de ter qualquer relação sexual com mulheres na Terra. Enviei uma resposta à carta informando-lhes que eu não tinha visto de entrada e não sabia como chegar à Índia. Neste momento eu tinha começado a fazer negócios. Eu era um grande traficante, mas por causa destes poderes eu nunca tinha problemas com os alfandegários, etc. Comecei a ter uma grande quantidade de dinheiro, comida e materiais já não eram escassos. Um dia, eu tranquei o meu apartamento e saí. Ao voltar, abri a porta e eis um homem sentado no sofá. Eu tive medo. Ele disse: "Você é Emanuel Amos?" Eu disse que era. Ele disse: "Eu fui enviado para vir te buscar e ires comigo até a Índia, por isso prepara-se." Eu tranquei todas as portas, fui e sentei-me ao lado dele na almofada, pronto para o próximo passo. Mas como um relâmpago, ele tocou-me e desaparecemos. O próximo lugar onde eu me vi foi numa grande conferência municipal em Nova Delhi, Índia, com uma grande congregação já sentada e esperando para saudar-nos. Trouxeram arquivos onde o meu nome já havia sido escrito e pediram-me para assinar. Eu assinei. De seguida uma bandeja contendo carne humana, cortados em pedaços com uma bacia de sangue foram trazidos. Cada um foi entregue uma jarra vazia. Em seguida, um homem sem cabeça veio verter o sangue para as jarras. Diferentes velas e incensos também estavam sendo queimados. O homem sem cabeça fez alguns encantamentos, magias e todos beberam o sangue e comeram a carne, e o encontro foi encerrado. A iniciação na Índia. Agora, o meu período de teste tinha chegado. Eu fui enviado para um vale cerca de 200 metros de profundidade. Nele haviam diversos e perigosos répteis e animais selvagens. Estes animais deveriam torturar-me. Eu não devia gritar. Se eu gritasse significava reprovar o teste e a consequência seria a morte. Após 7 dias de agonia que fui submetido, fui enviado para um lugar chamado Selva da Índia. Nesta selva, vi vários tipos de aves demoníacas. Eram demoníacas porque alguns tinham rostos como cães, gatos, etc., mas com asas. Dentro desta selva havia uma caverna. A caverna era aberta apenas por aves demoníacas. Eles abriram a caverna e eu fui para dentro. As coisas que eu vi são difíceis de explicar. Havia terríveis criaturas. Alguns eram como seres humanos, mas com cauda e sem rosto humano, etc. Este foi outro local de tortura. A tortura ali poderia ser melhor descrito como semi-inferno. Eu estive naquele estado, durante 7 dias, agoniado. Fui posto fora do local do teste. Fui então enviado a uma grande biblioteca que continha grandes volumes de livros de estudo místico. Eu depois selecionei 2 livros, Abisinia, o que significa destruição, e a Sina, o que significa dar vida e cura. Mais tarde me foi dado mais livros. Eu fui instruído a construir um altar logo que retornasse à Nigéria com as seguintes coisas: um pote nativo cheio de sangue humano, uma árvore no interior, um crânio humano, penas de abutres, peles dos animais selvagens, pele de jiboia, um grande metal brilhante ao lado do pote. O sangue dentro do pote de água deve ser tomada todas as manhãs com um encantamento aos espíritos. Fui também aconselhado a nunca mais comer qualquer alimento cozido por homem, mas que deveria alimentar-me supernaturalmente. Com todas estas instruções voltei à Nigéria da mesma maneira que eu fui, desaparecendo, e cumpri todas as regras. O regresso à casa na Nigéria. Agora tornei-me uma parte integrante do espírito do mundo e poderia viajar à vontade para qualquer parte do mundo. De acordo com os livros que trouxe, os espíritos são seres que vivem no espaço.
Talvez eles iriam aumentar meus poderes, então eu decidi tentar. Eu vim para fora da minha casa, fiz alguns encantamentos, magias e apelei, invoquei redemoinho do vento e desapareci. Eu encontrei-me no espaço e vi estes seres, os espíritos. Eles perguntaram o que eu queria. E eu disse-lhes que queria poderes. Voltei à Terra depois de 2 semanas, após ter adquirido competências a partir deles. Tal como eu disse anteriormente, eu já não podia controlar-me. Apesar de todos estes poderes que já tinha recebido, ainda eram necessários mais e mais poderes. Eu então decidi ir ao submundo para provar o que está escrito nos livros que me foram entregues. Um dia, fui a um lugar escondido no mato, fiz alguns encantamentos como vem escrito nos livros e comandei o terreno para abrir-se. O terreno abriu-se e os demônios providenciaram escadas imediatamente. Eu entrei e fui para dentro. Havia uma escuridão total que só pode ser comparada com uma das pragas que ocorreram no Egito como registrado na Bíblia. Vi um monte de coisas que são difíceis de explicar. Vi pessoas acorrentadas, pessoas usadas para fazer dinheiro. As funções destas pessoas era trabalhar dia e noite para criar e fornecer dinheiro para os seus captores. Vi alguns membros de elite da sociedade que estavam lá para fazer alguns sacrifícios para depois voltar para o mundo com alguns dons que lhes são transmitidos pelos espíritos maus para ter o controle do local onde são dirigentes, líderes. Vi alguns líderes das igrejas, que também lá estavam para adquirir poderes, poderes de dizer, fazer uma coisa sem a igreja questionar. Eu permaneci por 2 semanas e depois voltei a receber mais competências e poderes. As pessoas me viam, achavam-me como jovem inocente, mas nunca sabiam que eu era uma pessoa perigosa. Há muitas dessas pessoas ao nosso redor, na Terra. Apenas aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros no verdadeiro sentido da palavra segurança. O pacto com a rainha do mar. Uma noite, eu decidi dar um passeio. Ao longo da via onde está a paragem de autocarros, Ebutimeta, eu vi uma dama jovem bela em pé. Eu não lhe falei nem dirigi a palavra para ela. No dia seguinte, enquanto passava pelo mesmo local eu vi ela no mesmo local. O 3º dia eu via novamente no mesmo local e ao mesmo tempo que eu estava a passar ela chamou-me. Então eu apresentei-me como Emanuel Amos, mas ela recusou-se a apresentar-se. Eu perguntei o nome dela e meu endereço, mas ela só sorriu. Ela perguntou-me o meu endereço e eu disse-lhe apenas a rua. Quando eu ia embora, ela disse que iria visitar-me um dia. Em minha mente eu pensei que era impossível, pois eu não lhe dei o número da minha casa, como então ela poderia vir? Passada uma semana, ouvi alguém batendo à minha porta. Ela estava lá, a misteriosa mulher. Saudei-a, mas na minha mente perguntei-me que esta bela senhora estava ali fazendo. Sabia ela que estava a pisar um terreno perigoso? Entrete a ela, e ela foi-se embora. Depois desta primeira visita, ela veio visitar-me regularmente sem termos qualquer relacionamento. Constatei que as visitas dela eram em um determinado tempo, e nunca era um minuto mais cedo ou mais tarde, mas sim a mesma hora. Em algumas das visitas dela, eu levava-lhe a Lagos Babeashi, ou para Paramount Hotel Ambassador. Todo esse tempo, ela ainda não me tinha dito o seu nome. Decidi não me preocupar com isto porque eu sabia o nosso relacionamento não iria desenvolver-se mais do que isto, pois fui aconselhado a nunca mais tocar uma mulher. De repente, ela mudou o período de visitas. Ao invés de ser de dia, ela passou a visitar-me de noite. Durante uma das visitas, ela disse-me: "Agora é hora de você visitar-me." Nós ficamos juntos naquela noite até as 8 da manhã do dia seguinte e partimos. No ônibus eu disse ao motorista para parar no Barbeashi. Perguntei-lhe: "Onde é que vamos?" Ela disse: "Não se preocupe, você vai conhecer a minha casa." Ela levou-me para um canto do Babeashi, usando algo como um cinto amarrou-me a ela e imediatamente uma força veio de trás e empurrou-nos para o mar. Começamos a voar sobre a superfície da água e em frente para o mar. Caro leitor, estas coisas aconteceram na minha forma física. Em um ponto, afundamo-nos no mar e para minha surpresa, vimos-nos percorrendo uma via rápida. Nós estávamos numa cidade por baixo do mar com um grande número de pessoas muito ocupadas. Os espíritos do mundo. Ao chegar vi laboratórios, como laboratório de investigação científica, laboratórios de projeção, desenho e um anfiteatro. Na parte de trás da cidade, vi jovens raparigas bonitas e melhor homens jovens. Nenhum idoso vi. Ela apresentou-me a eles e fui bem acolhido. Ela levou-me a lugares como sala escura, sala de secagem, e sala de empacotamento. Ela então levou-me a uma das principais fábricas e armazéns e, de seguida,
Levou-me à mansão dela privada. Lá eu sentei-me e ela disse-me: eu sou a rainha do mar e gostaria muito de trabalhar com você. Eu prometo dar-lhe a riqueza e tudo o que precisas para acompanhar essa riqueza, a proteção, a vida e um anjo para orientá-lo. Ela, pressionando um botão, uma bandeja saiu com carne humana, em pedaços, em que juntos comemos. Ela comandou que aparecesse uma jiboia e mandou-me engolir. Eu não poderia, mas ela insistiu. Mas eu não podia. Como eu poderia engolir uma jiboia viva? Ela então usou seus poderes e ela fez com que eu engolisse a jiboia viva. Com este ato 3 pactos foram assinados: a carne e o sangue humanos, a jiboia e o anjo demoníaco. Estes estavam sempre lá para certificar-se de que nenhum segredo foi revelado. Ao anjo foi dado o poder de disciplinar-me se eu desviar-me/rebelar-me e também para me trazer comida do mar a qualquer momento quando estivesse na terra. Eu prometi respeitá-la sempre. Após esta promessa, ela levou-me para um outro lado do oceano, desta vez uma ilha. Havia árvores e cada uma destas árvores tinham diferentes funções: árvore de envenenamento, árvore para matar, árvore para invocar, e árvore para curar. Ela deu-me poderes para eu alterar-me para todo o tipo de animais marinhos, como hipopótamo, jiboia e crocodilo. E, de seguida, ela desapareceu. Fiquei no mar durante uma semana e, através de um dos meios acima mencionado, como crocodilo, voltei para a terra. O submundo dos laboratórios. Eu fiquei em Lagos, durante uma semana e voltei para o mar, desta vez por 2 meses. Voltei para os laboratórios científicos para ver o que estava acontecendo. Vi todos os psiquiatras e cientistas trabalhando muito sério. O trabalho desses cientistas é desenhar belas coisas como automóveis ultramodernos, armas sofisticadas e de conhecer o mistério deste mundo. Se fosse possível eles saberem o pilar do mundo, eles poderiam tê-lo, mas graças a Deus, só Deus conhece, pois Ele tem o poder absoluto. Cheguei ao laboratório de concepção e desenho e lá vi muitas amostras de tecido, diversos tipos de perfumes e cosméticos. Todas estas coisas, de acordo com Lúcifer, são para distrair a atenção dos homens do poderoso Deus. Eu também vi modelos diferentes de produtos eletrônicos, de informática e alarmes. Tinha também uma TV através da qual eles detectam os que são renascidos em Cristo, isto é, os convertidos. Assim também sabem ver e diferenciar aqueles que são apenas frequentadores, ditos religiosos, de igreja, e aqueles que são verdadeiros cristãos, os que temem a Deus. Cheguei ao laboratórios da Câmara Escura, e Sicagem. O quarto escuro é onde se mata qualquer membro insubmisso, desobediente. O indivíduo que deve ser morto, primeiro é drenado o sangue da pessoa e, em seguida, a pessoa é triturada numa sala de máquina e depois, o pó é de seguida ensacado e empacotado e conservado para os feiticeiros/curandeiros usarem nos seus tratamentos/magias. Havia mais coisas que são difíceis de explicar por escrito. Apesar de todos estes poderes em mim, eu ainda não estava qualificado para ter um encontro com o Lúcifer, mas apenas qualificada para ser o seu agente. Fiquei satisfeito com tudo que eu já tinha, poderes que poderiam enfrentar, desafiar e destruir as coisas que eu desejasse. Poderia haver quaisquer outros poderes, qualquer outro poder que eu cismasse/refletisse dentro